teoria da administração científica é desenvolvida pelo Taylor e seus companheiros nos Estados Unidos e procurava evitar ou eliminar desperdício da empresa com base na adoção de métodos de trabalho que aumentassem a produção, né, e a produtividade e, consequentemente, a eficiência. Para o Taylor e seus companheiros, a ideia era que eu conseguisse, ou que a organização conseguisse, organizar as tarefas de maneira racional. Então você organiza as tarefas e isso vai eliminar o desperdício e você vai ter uma única maneira correta de fazer o trabalho. Então você adota os métodos de trabalho. O Taylor, aí a gente tem que lembrar assim, da onde que esses caras são, em que momento que esses caras estão discutindo isso. O Taylor, que nasce em 1856 e falece em 1915, ele é dos Estados Unidos, nasce na Filadélfia, ele vem de uma família de princípios rígidos e com uma mentalidade de disciplina. Então ele está nos Estados Unidos, ele tem uma família rígida de disciplina. Então, quando ele vai trabalhar, ele começa a colocar essa mentalidade que ele tem, familiar, no trabalho também. Então, ele começa a escrever que, para aumentar a eficiência da organização, também é preciso que se evite os desperdícios. Então, para ele, o desperdício, além de uma perda, é uma frustração. Então, tem até alguns exemplos, né? Quando você fica preso no trânsito, ou quando a chuva te atrapalha, ou quando você vê ruas esburacadas, você precisa andar com uma velocidade menor, então você acaba desperdiçando tempo, desperdiçando energia, ou estragando alguma coisa, então isso gera frustração. Então, ele começa a entender que o desperdício, ele é por conta de processos não bem desenhados. Então ele faz coisas interessantes. Primeiro, ele pensa que as pessoas devem ser pagas a partir do momento em que elas não desperdiçam as coisas. Então ela tem que ser pagas de acordo com a sua produção. Então, ele estuda também, de maneira sistemática, organizada, o tempo que cada pessoa trabalha. Então, vamos imaginar hoje, quanto tempo que você gasta para se elaborar um ofício, elaborar uma planilha, para elaborar um processo. Ah, vai variar, professor. Sim, mas ele estudava quanto tempo você gasta e colocava um padrão. Mas professor, isso não existe, né, isso daí cada um vai fazer de acordo com a sua capacidade. Sim, mas ele colocava um tempo, ele determinava tempo padrão, um tempo padrão para você fazer um ofício, para você atender uma pessoa, para você ir buscar um produto, para você fazer um serviço. Se vocês começarem a imaginar isso, vocês vão começar a imaginar o seguinte, se forem as meninas, vão pensar assim, ah, eu vou na mulher que faz unha, e ela gasta meia hora em cada mão. Então ela vai gastar meia hora em cada mão, durante o dia ela pode atender X pessoas. Ah, mas é que tem mão que ela gasta meia hora e tem outra mão que ela gasta 1h30. Um Taylor começa a definir os tempos padrões, né, de trabalho. Então ele faz um sistema de administração de tarefas. Então ele começa a fazer isso para quê? Para definir os princípios da administração, que é a segunda fase. Então ele consolida esses princípios e começa a fazer as divisões de quem tem que trabalhar e quem tem que coordenar. Depois eu vou apresentar para vocês um videozinho, eu posso até colocar aqui no vídeo, do Charles Chaplin, que é muito interessante, onde o Charles Chaplin, ele simplesmente ele
começa a apertar um parafuso e tem um supervisor. Eu vou colocar Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bow Perkins. Philip Bow Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Depois que vocês viram o vídeo de Charlie Chaplin, então agora vamos continuar. Percebam aqui que o Taylor nos Estados Unidos, ele começa a trabalhar muito no sistema de pagamento por dia trabalhado. Então, ele começa a ver que a pessoa precisava ser incentivada. Então, ele começa a mudar isso para um sistema por peça produzida. Então, quanto mais se produzia, mais ele ganhava. Então, a pessoa deixava de desperdiçar tempo, ou de quebrar, ou de não fazer as peças,
porque ele ia ganhar mais. Então, quanto mais ele ganhava, né, quanto mais ele produzia corretamente, mais ele ganhava. É claro que na época não existia sindicatos, não existia pessoas que defendiam os trabalhadores, e aí começa a existir também os patrões que alteravam esses valores por peças trabalhadas. E aí surge, tanto nessa época nos Estados Unidos como no resto do mundo, os primeiros sindicatos que colocavam limite por quanto seria trabalhar, por quanto a pessoa poderia trabalhar, horas do dia, etc. Então, o Taylor, ele começa a estudar isso e começa a escrever sobre isso e começa a falar que o tempo tinha que ser padrão nas divisões das tarefas, né? Então ele tem que ter um tempo padrão para a divisão das tarefas. Isso era a ideia básica do Taylor, da escola científica dele, onde ele começa essa teoria, na verdade, né? Então ele começa a ver que a base desse sistema era ter tempos padrões, divisão de tarefa, evitar o desperdício, com base tudo no controle aos trabalhadores, né? Controlar-se a produção. Para ele, tudo se baseava na produção, na pessoa que produzia. Então ele começa a fazer essa precisão por definição dos salários. Ele fala assim: ó, você pode chegar a tanto, porque se eu dividir quanto que você aperta de parafuso por minuto, por hora, você vai conseguir chegar lá. Então ele fazia esse aprimoramento do trabalho ali. Bom, os princípios gerais do Taylor ou da teoria que ele escreve, né? Seleção e treinamento de pessoal. Então ele acredita que as pessoas têm que ter treinamento para fazer aquilo, senão vai ter mais desperdício, etc. Salários altos e custos baixos de produção, né? Então, assim, evita desperdício, você paga mais, então você vai pagar mais para a pessoa, então ela vai ter um salário maior, mas um custo baixo, porque não vai evitar o desperdício. Ele vai conseguir pensar na melhor forma de executar as tarefas, então ele vai dar tudo para você conseguir executar sem muito esforço, né, executar ao máximo, ele vai mostrar coisas para você executar ao máximo aquela tarefa, você não vai precisar andar, você não vai precisar sair do lugar, você não vai precisar ficar preocupado com as coisas, porque ele vai te proporcionar ao máximo. E ele vai pensar na cooperação entre os trabalhadores. Os objetivos da administração científica do Taylor era desenvolver uma ciência para cada elemento de trabalho. Por quê? Porque antes era pelo empirismo, né, pela prática. Ele queria substituir isso, ele queria saber selecionar quem consegue fazer que trabalho, instruir, desenvolver esse trabalhador, proporcionando aí uma escolha do trabalho melhor. Então ele fazendo com que todos os trabalhadores cooperassem de modo a agir coordenados, sempre com a divisão do trabalho. E aí, gente, eu tenho mais algumas coisinhas aqui para falar sobre o Taylor ainda, e daí a gente encerra esse vídeo. O Taylor, como eu já disse, ele verifica que a eficiência, ela não depende também só da metodologia, né, e do incentivo. É preciso ter as condições de trabalho, que eu acabei de falar. Então ele coloca uma adequação dos instrumentos e ferramentas de trabalho, o arranjo físico das máquinas e equipamentos para racionalizar, né, melhorar o fluxo da produção, ele melhora o ambiente físico do trabalho, de maneira que ruído, ventilação, iluminação, conforto aumente a eficiência. Ele tenta projetar todo a indústria, a fábrica, para reduzir a fadiga e os movimentos desnecessários. E aí ele começa a pensar que, que se eu adequar as minhas condições de trabalho, eu vou ter um trabalhador que vai trabalhar bem, com o meu método de trabalho, com incentivo salarial, eu vou conseguir ter um trabalhador que produz mais e que desperdice menos. E aí ele pensa, ué, mas
sempre vai existir interesses antagônicos, né? O que é antagônicos? Que o trabalhador sempre vai querer trabalhar menos e o empregador sempre vai querer que o trabalhador trabalhe mais. Então ele vê que existe interesses divergentes, antagônicos, né, contrários, um trabalhador quer trabalhar menos, o empregador quer que ele trabalhe mais, e o trabalhador quer ganhar mais, e o empregador quer que ele ganhe menos. Então, você vê esses interesses antagônicos, mas que são interesses verdadeiros e legítimos. Aí eu deixo aqui para vocês essa ideia do salário, e aí só para resumir os alicerces do Taylor, então vamos lá, comando e controle, né, ele pensa sempre que tem que se planejar, controlar o tempo de serviço, de maneira com que se executa, ele cria a única maneira certa. Então, para o Taylor, só existe uma maneira certa de fazer o trabalho, a pessoa não vai ficar escolhendo que forma de fazer, ele vai colocar todos os equipamentos, todo o layout da fábrica, da empresa, para se ter uma única maneira certa. Lembra que ele vai colocar os tempos padrões, ele vai determinar isso tudo. Então, o trabalhador tem que aceitar essa maneira sem questionar. Então, ele vê as pessoas como mão de obra, né? Então, a força de trabalho é uma mão de obra contratada sem qualquer envolvimento da pessoa na organização. Então, vejam, estamos falando de uma segunda revolução industrial nos Estados Unidos, em que existe muita demanda por trabalho, né? Você tem muita gente querendo trabalhar, e a organização ela não se envolve emocionalmente com a pessoa, ela simplesmente é uma força de trabalho e você não tem que se envolver. Se você não for adequado, manda embora e contrata outro. E segurança, né? Os operários precisavam ter segurança e sobre aquele trabalho, não só a segurança física, mas de permanência no emprego. Então eles tinham que ter a sensação de estabilidade para poder trabalhar sem pensar em outras coisas, sem pensar se ficar pensando se vai, o que vai ser do dia de amanhã, o que vai acontecer comigo ou não. Então, né, nessa parte o Taylor trabalha nesse sentido, né, no sentido de você conseguir colocar o trabalhador de uma forma em que ele faça tudo aquilo que o patrão manda sem questionar. Então, comando e controle, né, tem tempo padrão, tem um controle dos supervisores, só existe uma única forma de fazer as coisas, as organizações veem as pessoas como mão de obra, sem envolvimento da pessoa, e proporciona segurança para que elas trabalhem. Então, esses são os conceitos gerais da administração científica do Taylor, ok?